Grande é o Senhor dos exércitos. Tudo que a igreja faz, ela tem um objetivo. Tudo que nós fazemos, seja na recepção, seja no louvor, seja na pregação, seja na tua célula, seja no seu discipulado, seja no seu ministério, tudo que nós fazemos, seja no crescimento emocional, seja no arena, o que a gente fizer, nós temos que expressar 3 coisas. Amar a Deus. Quando a gente fala amar a Deus, a gente fala da divindade. Amar a Deus é dizer, trazer Deus para perto de você. Deus fazer parte da sua prioridade. Deus é prioridade para você. Quando você ama a Deus, você ama pessoas. Isso é natural, isso é normal. Isso é consequência. Até porque Ele ordenou você amar o próximo como a ti mesmo. Então, a minha pregação hoje pela manhã não tem outro objetivo, que não ensinar, né, termos uma noção de amar a Deus, amar o próximo e formar discípulos. Isso é desde a entrada do prédio, quando você entra com o teu carro, até aqui. E na vida da igreja, a igreja não é pregação, preste bem atenção, a igreja não é pregação, todo mundo quer pregar, tá, tudo bem, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é vida, a igreja é relacionamento, a igreja é dar e receber, a igreja é conviver. Então, essa minha pregação hoje visa entender isso, nós entendermos isso. Qual é o projeto de Deus para a igreja? Qual é o projeto de Deus para você? Atos, capítulo 20. Eu estou lendo Atos, comecei o ano lendo Atos. Estou estudando Atos, comendo Atos, além da outra leitura bíblica. Atos, capítulo 20, verso 7 em diante. Coloca aí, professor. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, Paulo ia viajar no dia seguinte. E aí deixaram Paulo pregar. Aí Paulo começa a pregar e foi pregar até meia-noite. Tá legal? Eu sinto no coração que eu vou pregar hoje até meia-noite aqui. Amém? Poxa, amém de vocês foi forte, gostei. 8. Havia muitas lâmpadas no cenário onde estávamos reunidos. Lâmpadas, iluminação. Um jovem chamado Eutico. Quando você tiver um filho, dá o nome dele de Eutico. Que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Fala assim, morto. Fala assim, Eutico. Fala assim, Eutico. Janela, sono, morto. De novo, Eutico, janela, sono, morto. Pronto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, fala assim, abraçando, disse, não vos perturbeis, que há vida nele, a vida nele está. 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. 12. Então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Então, muito bom. Aqui nós temos uma história muito interessante, que é a história de Paulo pregando. Paulo tinha que fazer uma viagem no dia seguinte. Paulo, fica aqui, prega aqui. Aí todo mundo foi lá, né? E Eutico estava assistindo a pregação, de repente veio um sono. Aí ele foi para a janela, ficar na janela. E aí o sono tomou conta de Eutico, e aí, meu irmão, caiu, morreu. Paulo desceu, abraçou-o, e ele ressuscitou. E aí a pregação foi até o dia seguinte. Eu me contento em ir até meia-noite, tá, gente? Até o dia seguinte não precisa não, tá bom? Até amanhã, não precisa até amanhã.
Aqui fala de uma coisa assim, quando eu me converti, eu era muito animado. Eu era, nossa, animadíssimo. Eu já fiz acampamento debaixo de lama, achei a coisa mais linda do mundo. O pau comendo a chuva, não parava de chover, era de manhã, de tarde, de noite, parava uma chuvinha, a gente saía do galpãozinho que a gente tinha lá, o galpão chovia, a água entrava no galpão, e era oração, era cântico, era violão, e era testemunho, e era Deus falando. Aí chega um certo tempo na nossa vida cristã que a gente fica meio casca grossa, né? A gente não tolera tudo, reclama de tudo. Não, reclama do louvor, reclama do tempo da pregação, reclama de que orou muito, reclama que orou pouco. Se o pastor vem com uma roupa mais colorida, reclama. Reclama que o pastor veio com a roupa mais colorida, entendeu? O povo fica assim, passa o tempo, o povo fica reclamando demais. Por quê? Porque perdeu a empolgação, perdeu a motivação, entendeu? Então, tudo passa a ser, existe assim, 3 coisas derrubam o crente: incredulidade, religiosidade e pecado. 3 coisas derrubam o cristão: incredulidade. Você fala assim, aconteceu na minha vida um grande milagre há 20 anos atrás. E hoje não vai acontecer? Essa semana não aconteceu nada? Tem que acontecer milagre sempre. Não pode ser um milagre de 10 em 10 anos, não. Tem que ser milagre sempre. Então, por quê? Porque a gente fica muito incrédulo, a gente fica muito cheio de dúvida. Então, no meu amigo Eutico aqui, era esse cara. Ele, mas essa pregação de Paulo está muito chata. Essa pregação de Paulo não está, sabe, eu não estou aguentando essa pregação de Paulo. Se cansou da pregação de Paulo, o que ele fez? Foi para a janela. Foi para a janela. Você já percebeu aqui que nesse lugar aqui não tem janela? De propósito. Senão o nego ia ficar na janela, entendeu? Aí eu mandei fechar tudo, 100% fecha, não tem janela. Justamente para ninguém cair da janela e morrer. Ele foi para a janela. Janela é diferente de ambiente. Por quê? Quando você está na janela, você olha para dentro. Você olha para onde? Você olha para onde? Você olha para onde? Para fora. Deixa eu falar uma coisa. Vir ao templo não quer dizer vir ao culto. Vir ao templo não quer dizer vir ao culto. Muitas vezes você vem, você está aqui, mas você está assim, ó. O que o pastor falou? O que o pastor disse? Você está, a cabeça aqui está longe. Vir ao templo não quer dizer... O ambiente, você pode estar dentro, mas você pode estar fora. O que o pastor pregou? Não lembro. Não prestei atenção. Tinha uma moça aqui na igreja, uma senhora aqui na igreja, que, meu irmão, ela ficava assim no culto, ó, sentadinha ali, sim. E o marido querendo assistir o culto e ela... Porque isso aqui engana. Não tem, aqui dentro do salão não tem janela, mas tem janela. Não tem janela, mas tem janela. Ser pastor, meu irmão, precisa de uma autoestima muito boa. Por quê? Porque tem gente na igreja que fica conversando o tempo todo. Diz assim para a pessoa que está ao seu lado: para de conversar. Você não vai conversar mais. Você está me distraindo, o pastor está pregando e você não está prestando atenção. Chega! Aí ela ficava assim. Graças a Deus ela foi embora da igreja. Desci da cruz agora, né? Sabe por quê? Cara, então o que você está fazendo aqui? Você está gastando meu oxigênio, você está gastando meu ar-condicionado. Ela não prestava atenção em nada. E ela era, assim, worker do Facebook. Ela falava no Brasil inteiro, no Facebook, no culto. E eu pregando aqui, e eu pregando, e eu pregando, e eu pregando, e eu pregando, e eu pregando. Cara, tem gente que está dentro, mas está fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que está fora é melhor do que está dentro. Pô, meu irmão, uma série Netflix.
Outro dia, você sabe que o meu time meu time sempre ganha. Futebol, meu time sempre ganha, sempre. Sempre. Aí outro dia eu desço do púlpito, suado, pregação caindo pelos poros, chateado com o tempo, que o tempo esgotou, eu queria pregar mais. Aí o cara falou assim: bispão, nosso time ganhou. Ele estava aqui, mas estava fora, prestando atenção no time, usando o placazinho. Precisa de uma autoestima muito boa para ser pregador, meu irmão. Precisa. Por quê? Porque tem muita gente, casca grossa, que está na igreja desde a época de Noé, que chega aqui na igreja e fica conversando. E o pior de tudo é o seguinte: quando você está na janela, você está dizendo o seguinte: o que está dentro é chato, eu não quero. Eu quero o que está fora. Porque o que está fora, um ônibus passou, um carro passou, uma garota passou, um homem passou, uma família passou, uma criança passou. Tudo lá fora é melhor. Então, preste bem atenção, quando o Eutico caiu, Eutico não caiu para dentro, Eutico caiu para fora. Quando você cai, você não cai para dentro, você cai para fora. Fala assim: distraído, atraído, confortável. Distraído, Eutico estava distraído, não estava prestando atenção na pregação de Paulo, não estava prestando atenção de Paulo. Aí, distraído, ele foi atraído para a janela. Chegou na janela, sentou, ficou confortável, morreu. Morreu. Fora é muito melhor, fora tem novidade, fora. E outra coisa, assim, quando a pessoa está indo para a janela, deixa eu discutir, eu não sei qual vai ser o título da minha pregação, de repente saia da janela. Porque na janela, tudo que está fora te atrai. Lê a Bíblia. Sabe, quando eu estou escutando a pregação, eu quero falar assim: o que Deus revelou para esse cara? O que Deus revelou para ele? Aonde ele quer chegar? O que eu aprendo com isso? Sabe, pode ser a coisa... Eu já escutei coisas assim, maravilhosas, de pessoas simples. Mas porque tem revelação de Deus. Eu preciso disso. É um alimento para mim. Então eu não posso abrir mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Distraído, atraído, confortável. Repete: distraído, atraído, confortável e morto. Deixa eu falar uma coisa para você. Será que o diabo ia falar assim: Eutico, desce daí, Eutico? Você acha que o diabo ia falar isso? Eutico, desce daí, está perigoso, menino, desce daí, você vai cair, rapaz, você vai morrer. Você acha que o diabo ia falar isso? Você acha? O diabo falou assim: Eutico, Eutico. Agora, quem está dentro diz para você: cuidado, não faz isso não. Você está namorando com quem? Tu já perguntou que menino é esse? Quem está dentro fica falando as verdades da Bíblia que às vezes você não quer escutar. Você não quer escutar, você quer. Porque as verdades da Bíblia são confrontantes. Interessante, outro dia, uma pessoa falou assim: pastor, eu estou olhando o seu Instagram, estou olhando os seus cortes, estou vendo o senhor pregar no YouTube. Pô, o senhor confronta, hein? Eu falei: mas não é para confrontar? Você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou? Como é que é? Eu não vou bater em você, não vou machucar você, não vou ferir você, mas alguma coisa você tem que ouvir. Porque a palavra é para confrontar. Não? Eu creio nisso. Deixa eu falar uma coisa a você. Quando eu me converti, tinha um rapaz na Mocidade Batista lá, de Itacuruçá. Ele era Meia, Itacuruçá, Tijuca e tal. O nome dele é Enoque.
Não dá para esquecer um cara com esse nome, Enoque, dá para esquecer? Enoque. Eu conheço 2 Enoque na minha vida. Gente que tinha nome de Enoque. Filho de crente. Morreu de AIDS. Novinho. Naquela época não tinha cura. Morreu de AIDS. Sofreu. E toma remédio, não sei o quê, e ficou branco, morreu. Mas por que ele morreu? Porque ele foi para a janela. Por que morreu? Porque lá fora tinha coisa mais interessante. Por que morreu? Porque não ouviu o que estava dentro. Se tivesse ouvido o que estava dentro, ele não tinha morrido. Morreu. Ele não escutou o discurso, eu que não escutou, porque eu estava olhando para fora. Aqui dentro é teu pai, tua mãe que fala, né? Meu pai, quando eu era jovem, meu pai usava a Chiquita Bacana. A Chiquita Bacana era um cinto, né? Um cinto não, vários cintos. Ele tinha escolhido o cinto que ia dar um surra no 3 garoto, cinto, né? Mas me ensinou muita coisa, me disciplinou. Eu prefiro olhar para fora. Então, você tem que ter uma consciência disso, que olhar para dentro é confronto, é crescimento. Quem tá dentro quer o melhor para a sua vida. Não quer tirar você, quer te dar o melhor. Quer te ensinar a amar a Deus, amar pessoas e formar discípulos. Deixar uma semente para frente. Bom, distraído, atraído, confortável. Sono profundo. Caiu, morreu. Caiu, morreu. Então, eu imagino que na igreja, naquele dia lá, Paulo pregando, aí alguém fala assim: ei, caiu! Aí o outro correu e falou assim: morreu! Então na igreja nós temos 2 tipos de pessoas. Uma que grita caiu, outra que grita morreu. Caiu, morreu. Vamos fazer o seguinte: para cá é caiu, para cá é morreu. Vamos lá? Vocês vão gritar. Se quiser, pode apontar. 1, 2, 3. Caiu! Interessante, morreu foi mais forte, hein? O pessoal está mais animado. Morreu mesmo, é? Morreu. Querido, quando Eutico caiu, quem era a culpa? De quem era a culpa? Do pastor? Da igreja? Do sono? Sabe, nós temos que aprender a sermos responsáveis pela nossa vida. Isso é principal, isso é importante. Você é responsável pela sua vida. Você presta contas da sua vida. Você que é responsável. Tenha coragem. Para de colocar a culpa nos outros. Tem que ser coragem de dizer o seguinte: olha só, quando eu fico olhando os defeitos, é porque eu não estou olhando para o principal. Eu preciso olhar para o principal. Eu preciso olhar para o propósito. Quem ficou na janela? Eutico. Agora vem o finalzinho, que é maravilhoso. Paulo desce e abraça Eutico. Paulo desce e abraça Eutico. Tem uma versão, não sei se vocês conseguiram achar a versão, que diz assim, 20:10, Atos 20:10, que fala assim, não vos... Aqui, nessa tradução diz assim, não te perturbe, a vida está nele. Tem uma outra versão que fala assim, ele tem alma. Mas olha só, aqui tem uma contradição, deixa eu te falar. Porque quem gritou
quem gritou está morto por quê? Porque olhou lá o braço dele, olhou o olho, vidrado. Tá respirando? Não. Como é que ele está? Tá morto. Então não tem sinais vitais. Não fala, não canta, não bate palma, não faz nada. Está morto. Mas quando Paulo chega e abraça, ele fala, peraí, tem alma nele. São duas coisas aqui importantes. Eu quero... primeira coisa, Paulo não se sentiu... Paulo não se sentiu pressionado a críticas. Porque muitas vezes, quando você vai abraçar um morto, eu vou explicar isso melhor, as pessoas criticam você. Mas tu vai falar com esse cara? Não, mas você vai atender essa pessoa? Não, mas o cara não vem na igreja, o cara não ajuda, o cara o cara não aparece, o cara não está na célula, o cara não isso, o cara não... Então você vai perder tempo com esse cara. Por quê? Porque quando Eutico não apresentava nenhum sinal vital. Não apresentava nenhum sinal vital. Mas Paulo falou assim, peraí, tem alma. Alguém poderia criticar, mas Paulo vai abraçar um morto? Que história é essa? Abraçar um morto? Paulo foi abraçar um morto. Nós temos que aprender que tem muitas pessoas que estão mortas, mas elas têm alma. E estão lá fora. Sabe aquela pessoa que foi da sua célula, aquela pessoa que foi da igreja, aquela pessoa que se batizou, aquela pessoa que fez isso, aquela pessoa que fez aquilo, aquela pessoa que fez aquilo outro, mas hoje está fora. Não canta, não bate palma, não aparece, não fala, não lê a Bíblia, não congrega, não prega, mas tem alma. Tem tanta gente perto da gente que está morta, mas que tem alma. É esse povo que a gente tem que aprender. Sabe por quê? Porque nós só falamos com quem fala, quem bate palma, quem sente. Nossos relacionamentos são muito relacionamentos igrejeiros. Se a pessoa some, nunca mais eu falo com ela. Eu estou falando essa pregação aqui porque eu estou crendo que pessoas serão resgatadas pelo amor de Deus. Pessoas que estão mortas, mas elas têm alma. Elas estão mortas, mas elas têm alma. Muitas vezes nós valorizamos quem tem sentido. E quem não tem sentido? Paulo falou, ela tem alma. Tem vida nela. Nós muitas vezes valorizamos mais o sentido do que a alma. Muitas vezes a alma, nós valorizamos muito mais os resultados do que a pessoa. A pessoa precisa ser valorizada. Não olhe para resultados, olhe para pessoas. Até porque, quando a pessoa investiram em mim, não olharam para os meus resultados, olharam para mim. Porque se tivesse olhado para os meus resultados, eu fui dar resultado muito tempo depois. Mas tiveram paciência comigo, investiram em mim. Até eu me tornar um vivo. Mas eu era morto. Tem pessoas perto da gente que precisam de um abraço. Paulo foi lá, vamos lá, de novo, vem aqui, muda aqui. Caiu, morreu. Tá bom? 1, 2, 3. Caiu, morreu. De novo. Caiu, morreu. Mas nós temos que criar uma outra torcida. Abraçou. Porque nós somos muito bons. Caiu! Morreu! Está vendo? Eu te disse. Eu falei para ele. Está vendo? Eu avisei que morreu. Mas tem que levantar uma turma do abraçou. Tem que levantar uma turma que vou lá, vou abraçar, vou amar, vou beijar, vou ouvir, vou escutar. Eu vou escutar. Por quê? Porque você é importante para mim. Paulo desceu atrás de um morto, abraçou o morto e trouxe o Eutico vivo.
Eutico vivo. Por quê? Porque ele abraçou. Abraçou. Meu irmão, deixa eu te falar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Em pregação, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Em pregação, não adianta você explorar um assunto. Você tem que provar. Principalmente quando você tem grandes teólogos na igreja, como nós temos aqui. Sentiu? Então não adianta oba-oba. Não adianta glacê. Entendeu? Espuma. Tem que provar. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Ainda mais quando tem sentado teólogos como Pastor Jaime, Erle Lenz, né? Pessoas da mais alto. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 31. Coloca o 30, por favor. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como viu. Coloca o 29. Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. 31. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. O menino não acordou, não. Aqui tem uma situação diferente. Ele falou assim, pega meu bordão e toca na criança. Como dissesse assim, isso aqui vai curar a criança. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui, não funcionou. Mas não funcionou por quê? Porque não teve amor, não teve empatia. Não funcionou. Às vezes a gente acha que dar uma paulada resolve. Que a gente chama de discipaulada. Entendeu? Não resolve. Nós temos que aprender a nos relacionarmos. Ele foi lá, pegou, Geazi foi. O que Geazi foi? Cumprir método. Usou um método. Qual é o do teu bordão? Nada, não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu acho isso aqui interessante. Eu acho isso aqui é profético, isso aqui é pedagógico. Isso aqui não fala de método, isso aqui fala de manifestação do amor de Deus. Manifestação do amor de Deus. Agora vai para o 34. Não, 32. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. 33. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 34. Para aí. Caiu, morreu, abraçou. Caiu, morreu, abraçou. Nós temos que aprender a sermos a turma do abraçou. Olha só. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Não foi o bordão que curou, foi o abraço que curou. Entendeu o que eu falei? Tudo que você fizer, seja através do abraço, do calor. Olho no olho, ele olhou. Porque, às vezes, eu me lembro que uma vez eu fui no médico e o médico estava assim, ele sentado na cadeira dele, a secretária aqui do lado. Nada contra médico, hein, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E ele falou, o que você está fazendo? Não, eu estou sentindo isso aqui. Ele falou, toma isso aqui, ó. O senhor... E pronto. Obrigado. Nem olhou na minha cara. Nem fez 3 perguntinhas. Como é que o senhor está? O que o senhor foi? Qual a sua idade? O senhor já teve... O senhor tem... Você tem algum problema? O senhor tem algum... Não, falou nada. Só... Pronto. A gente acha que nós vamos tirar pessoas do inferno, pessoas que estão mortas, que têm alma, assim,
Desse jeito? Não. Por isso que ele botou olho no olho, teve que olhar. Ele olhou, boca na boca, escutou o que a pessoa falou, segurou na mão. Aí o garoto aqueceu. O milagre está no abraço. Eu já achei o título da pregação. O milagre está no abraço. O milagre está no abraço. Quantas e quantas vezes pessoas... Quantas e quantas vezes uma pessoa chega para mim e fala assim: aquela palavra que o Senhor me deu mudou minha vida. Que palavra? Não, o Senhor sentou comigo um dia, me ouviu, me escutou e falou isso assim para mim. Nós precisamos levantar uma geração de uma igreja que abraça. Nós precisamos levantar uma geração de uma igreja que perdoa. Nós não podemos, nós nos frustramos quando pensamos em métodos, enquanto que o que nós precisamos pensar é como expressar o amor de Deus. Se você vai beber uma água gostosa, boa, água gostosa, aquela água assim que dá gosto na boca, água gostosa, cara, se um cano tiver enferrujado, a água vai ficar ruim. Então você vai tomar uma água enferrujada, uma água com gosto ruim, água... Sabe, o cano não pode estar enferrujado. Nós estamos muito mais preocupados em canos, métodos. Esquecemos da fonte, que a água tem que ser boa. A água tem que trazer vida. A água tem que trazer cura. Água boa cura. Água boa é remédio. Jesus disse: eu sou a água da vida. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Nós nunca podemos esquecer Jesus. Jesus sentou com a mulher samaritana. Jesus sentou com a mulher samaritana. Jesus foi atrás do gadareno. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sentou com Pedro, quando Pedro estava numa situação de morto-vivo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus foi lá conversar com ele. Jesus foi lá fazer o quê? Abraçar. Foi lá fazer o quê? Abraçar. Não foi meter cajado. Não foi meter cajado. Foi abraçar. Quando Paulo desceu, caiu, morreu, acabou. A igreja é assim: caiu, morreu, pronto. Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Porque ele estava aqui dentro, foi para a janela, caiu, morreu. Eu não tenho responsabilidade com isso. Mas nós precisamos levantar uma igreja que não desiste das pessoas. Nós somos aqueles que não desistem das pessoas. Nós somos aqueles que amam, nós somos aqueles que restauram, nós somos aqueles que querem, como é que se diz? Transformação. Nós somos aqueles que querem mudança. Sempre acreditamos na transformação das pessoas. Se a pessoa quiser ir para o inferno, nós vamos até a porta do inferno, brigando, segurando, puxando os cabelos. Se ela quer entrar no inferno, vai para o inferno. Mas nós não vamos deixar. Vamos lutar até o último momento. A decisão é dela. Não adianta eu mexer nas consequências sem eu mexer nas atitudes. Muitas vezes eu quero mexer nas consequências, mas e as atitudes que trouxeram essas consequências? Eu preciso mexer nas atitudes para que eu tenha outras consequências. A igreja precisa ser uma igreja que tenha uma atitude de abraçar. Qual foi mesmo o título que eu dei na pregação? O milagre está no abraço. E Eutico voltou. Eutico, que estava morrendo de sono, agora escuta a pregação até o raiar do dia, até o raiar do dia, até o raiar do dia. E Eutico lá: prega mais, Paulo. Ai, prega mais, Paulo, prega mais. Vou terminar minha pregação. Não, prega mais, Paulo. Porque agora era um outro ser que tinha ressuscitado. O milagre está num abraço. Fica de pé, por favor.
Queridos, olha só. Vamos ter um momento de ministração. Eu acho importante isso. Um momento que a gente vai conversar, orar um com o outro. Os pastores reúnem as suas equipes. Oração. Precisa ter, sabe, isso que nós pregamos hoje, é um alerta para a igreja. O que nós pregamos hoje é uma coisa assim, difícil, né? Não é que seja difícil, diferente. Por quê? Porque nós nos acostumamos a dizer, morreu. Nós nos acostumamos a dizer, caiu. Nós somos carnais, sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que você vê que está errando, ela errou feio, mas você avisou ela. Não dá um orgulhozinho? Você fala assim, eu avisei. Quando meu pai disciplinava a gente, eu preferia 1000 vezes ganhar umas 2 cintadas dele do que quando ele falava assim, Francisco, eu te avisei. Meu pai, eu já falei isso aqui, meu pai era um tipo assim, de um cara, ele falava assim, vai acontecer isso, faz isso não. Uma vez ele falou assim, não vai jogar bola que você vai se machucar, amanhã tem prova, a prova é difícil, amanhã você vai se ralar todo, depois você não vai fazer prova direito. Eu me escondi e fui jogar bola. Perdi o tampo do dedo, ralei o joelho, carne viva, caí no... tudo. Fiquei tão ruim que eu não conseguia andar até em casa. Meus irmãos tiveram que me levar. Aí meu pai estava na sala lendo o Globo. O vício dele era ler o Globo. Aí ele estava com óculos aqui, olhou para mim. O que ele fez? O que ele falou? Eu te avisei. Mas a gente não pode ter esse orgulho, não. Cara, vamos acabar com isso. Quando alguém caiu, morreu, que você sinta compaixão. Que você sinta, cara, compaixão. E você parta para o abraço. Vamos orar 2 a 2. Se quiser a equipe, tiver uma equipe, tiver discípulos aí, orem juntos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta uma igreja que ama. Oh, Pai, nós não queremos canos enferrujados que vão estragar a água que o Senhor derrama sobre nós. Nós temos que querer canos limpos para servir a melhor água. Água viva, água que sai do teu trono. Água viva, água que sai do teu trono. Que as nossas células, Senhor, sejam as células do abraço. Ministério do abraço. Que as nossas células sejam as células do abraço. Que nós venhamos abraçar, receber pessoas, abraçar. 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 Oh, meu Deus. Uma igreja que abraça. Uma igreja que não tem medo de mortos vivos. Mortos que têm alma. Uma igreja que tenha uma mensagem de afeto, de amor. Uma igreja apaixonada. Abraçar. Oh, abraçar.
Amém, amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh Deus, abraçar. Uma igreja que abraça. Amém. Oh Deus. Devagarzinho, vamos sentando. Abraçar, abraçar, abraçar. Devagarzinho, vamos sentando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fala assim para a pessoa do teu seu lado: se eu cair, você vai me abraçar, tá? Se eu cair, você vai me abraçar. Se eu cair, esquece de mim não. Vai me abraçar.